Bem-vindo a mais um episódio do Casa Jor Podcast. Um podcast de negócios que inspiram a nossa vida, inspiram a realidade. E hoje estou nada mais, nada menos com a Adriana Belintani, advogada trabalhista e previdenciarista, especialista em saúde mental nas empresas pela Faculdade de Medicina da USP. Advogada há 30 anos e nos últimos 12 anos com saúde mental. Há um ano, ela abriu uma empresa de saúde mental corporativa com o intuito de promover a saúde mental nas empresas. Seja bem-vinda, Beli. Obrigada. Vamos bater um papo super gostoso e principalmente conectar. Olha só, a advocacia com saúde mental. Já começa o link aí o que você foi buscando nesses 30 anos, né? Sim. Adriana, você que já tem 30 anos de carreira, uma bagagem assim que a gente não precisa nem colocar, nem descrever. Que momento que você viu ou que despertou, o que foi para poder trazer isso? Porque basicamente você está antecipando, você está colocando um passo à frente pensando na saúde mental, né? Sim. Das empresas. Quando você fala assim, que você foi buscando, aí me deu um clique, assim, falei, não, me encontraram, na verdade. Porque a saúde mental veio do atendimento diário. Quando, há 12 anos atrás, eu comecei a receber no meu escritório trabalhadores em adoecimento mental e que eu percebi que era por causa do trabalho, eu falei, gente, eu tenho que ver o que está acontecendo. Porque agora está um boom de falar de saúde mental, de legislação, só que há 12 anos atrás não se falava nisso. Não. Então, como eu fazia ações voltadas para acidentes do trabalho em geral, doença ocupacional, ou seja, a pessoa machucou o ombro, está com LER, está com problema na coluna, essas ações eu já trabalhava. Só que eu comecei a perceber essa pessoa com um transtorno, uma ansiedade, uma depressão, que tinha a ver com o ambiente do trabalho. Como? A pessoa se afastava pelo INSS, voltava para a empresa, ali ela era deixada de lado, e ali gerava ali um gatilho para aquele adoecimento mental. Às vezes ela nem percebia que era por causa do trabalho. Às vezes a pessoa mesmo não percebia. Mas normalmente não percebe, né, o motivo. Normalmente não percebe. Não. E aí eu comecei a perceber isso e fui estudar. Aí eu fui para o Instituto de Psiquiatria da USP, porque eu fui numa palestra que era um professor e um psiquiatra. Inclusive, o professor Sebastião Mello, ele é assim a sumidade de direito do trabalho, de acidentário. E tinha o Rigonati, o doutor Rigonati, que inclusive foi coordenador de desse curso que eu fiz. Ele falou assim, nós temos um curso lá no Instituto de Psiquiatria da USP que fala de saúde mental, inclusive transtornos mentais relacionados ao trabalho e saúde do trabalhador. Eu falei, gente, é esse curso que eu preciso. E aí eu fui estudar com muita dificuldade, porque os termos são totalmente voltados para a medicina, farmacologia, os remédios que as pessoas tomam, quais são os sintomas, o que acontece, mas tem toda uma parte do direito ali, né, que aí eu me encontrei. E foi assim que eu fui parar na saúde mental. É uma pós-graduação ou é um curso? O do IPQ é um curso. É um curso? Fiz 5 vezes. E depois eu fui para a especialização. Que aí a minha coordenadora me encontrou, que é a mesma coordenadora também, a doutora Miriam e o doutor Rigonati. A coordenadora é a psicóloga lá do Hospital das Clínicas mesmo, da área da trabalhista, no caso. Aí ela falou assim, Adriana, vai sair uma especialização que é a sua cara, que é sobre saúde mental nas empresas e é certificado pela Faculdade de Medicina, que é lá, né, tudo ligado à USP. Falei, eu quero. E foi quando eu fiz essa especialização. Você sente que antes essa parte da doença, do cuidado mental, era um pouco... ficava para depois, deixava para meio retardatário ali, não era tão preocupado. Não vamos falar disso agora. Você sentiu Sim, isso? E lá no curso era interessante que falavam assim, em 2020 vai ser o auge dos transtornos mentais, vai ser o auge dos afastamentos. Só faltou a pandemia aí no meio. Só que não falaram assim, vai ser o auge e a Covid.
Covid piorou tudo? Piorou tudo. A gente tem dados da Organização Mundial de Saúde falando de 2019, nem era com pandemia, 1 bilhão de pessoas que são afetadas por transtornos mentais durante, né, no mundo. Se perde de 10 a 20 anos da vida por causa do comprometimento mental. 1 a cada 6 anos a gente perde por causa do adoecimento mental e $1 trilhão anuais em produtividade por causa de transtornos mentais. Você acha que dá para ver quando está começando? Vai, não vamos pensar só pensando. Sim. Dá para saber quando está começando? Sim, porque assim, é diferente o transtorno, né, a doença mental do comprometimento. Tipo, eu venho uma semana antes para uma gravação de podcast. Isso daí, não. Isso compromete. Pode comprometer minha saúde mental. Tipo, estou saindo para um evento, furo o Isso é pneu. ansiedade, não é? Não, furo o pneu, vai. Furo o pneu do meu carro. Estou saindo para o evento atrasada, às vezes não é atrasada, no horário, furo o pneu. Você não vai ter um transtorno mental, mas vai dar uma quebradinha ali na sua saúde mental. Sim. Então, você começa a perceber quando você já está desmotivado para sair para o trabalho. Todo mundo detesta uma segunda-feira, vai. Todo mundo detesta uma segunda-feira. Mas tem gente que vive numa desmotivação constante. Não quer dizer que ela esteja doente, mas é um alerta. Então, é importante ela ter uma rede de apoio, pessoas com quem ela possa compartilhar o que ela esteja sentindo, pessoas que possam perceber que tem alguma coisa diferente. Eu ia perguntar isso, se dentro de casa consegue, ou você acha que não, a pessoa costuma separar. Chega em casa, ela volta ao normal e... Não volta. Não volta. Não volta, porque ela é aquilo ali o tempo inteiro. E é isso que as empresas também não entendem às vezes. Quando eu saio de casa com um filho doente e vou trabalhar, eu sou aquela mesma Adriana que estava em casa. Eu só deixo meu filho em casa doente e vou trabalhar. Meu pensamento está lá na minha filha. Querendo ou não, eu não vou produzir da mesma forma que eu produzo quando eu estou bem. Sim. As empresas tinham o ditado, da catraca para fora, você deixa lá. Né? E não é assim que acontece, somos um só. E o inverso acontece. Quando a pessoa sai do trabalho e vai para casa, ela vai chutar o gatinho, o cachorrinho, ela vai brigar com o marido, com a esposa, vai brigar com o filho, com o neto. Ela vai estar irritada. Isso é um sinal de que alguma coisa está errada. Não quer dizer que ela vai adoecer mentalmente, não é isso. Mas é um sinal de alerta que ela tem que procurar ajuda. Você não acha, porque é uma coisa que eu falo para todo mundo até que trabalha comigo, eu falo assim, eu quero todo mundo bem, porque gente feliz, não tem como, gente feliz fica feliz, gente que está mal por algum motivo, fica mal por outro motivo, entendeu? Sim. Tudo atrapalha. Sim. E dá para ver, quando você está dentro do ambiente, quando você está 8 horas por dia com as pessoas, você sabe quando a pessoa não está bem ou não. Sim. Não tem como. Mas você acha também que o inverso pode ocasionar, e daí, claro, pode agravar depois, porque acaba não ligando tanto. Às vezes a pessoa está mal em casa por algum motivo, traz e daí só piora. Porque assim, no trabalho, às vezes, ninguém ligou. Ela piora se o ambiente de trabalho não for igual ao seu ambiente aqui, que é a gente entra e todo mundo está feliz. Certo? Tá feliz? Caramba. Eu percebi. Porque eu brinquei com elas, elas brincaram comigo. Brincaram, porque tava todo mundo sério ali. Quando eu cheguei, tava todo mundo sério. Porque você chegou. Tô brincando. A gente tem um respeito pelo chefe, pelo líder. Tem um respeito. Mas elas me trataram super bem. E o que isso importa? Que quando você não está, o seu cliente é bem tratado. Com certeza. Esse é o recado que foi passado quando eu entrei. Então, se a pessoa está mal em casa, chega no trabalho, o trabalho é leve, ela descontrai. Agora, o inverso também acontece. Se ela está mal em casa. Piora, né? E aí ela vem para um trabalho tóxico, ela piora. Ela pode piorar? Às vezes as empresas, ela pode achar que o problema pode ser uma falta de vontade, alguma coisa, né, da pessoa ou da equipe, né? Mas pode ser essa parte da exaustão emocional, né? Normalmente.
E como que a empresa ela pode ver a diferença entre um funcionário desmotivado e um que está adoecendo realmente? Uma coisa que só está, às vezes. E você sabe que às vezes pode não ser por uma conversa, que às vezes, não, mesmo conversando, a comunicação ainda tem alguns ruídos. Tem alguma coisa que pode dar de sugestão que consiga perceber? Você trouxe uma coisa interessante, porque hoje de manhã teve uma palestra, né, que falando sobre isso, a comunicação. Ah, eu queria ter ido. Isso, da Michele Aham. Sampaio, do Marcelo Espanha, falando da comunicação, e ela trouxe a questão do ruído. Tá. O ruído acontece porque não por causa de quem está recebendo a comunicação. O ruído acontece de quem está passando, de quem está falando. Então, quando eu falo com você e você não entende algo, ou se você quer também aprofundar, ou eu quero saber se você entendeu, eu tenho que te perguntar. Eu tenho que saber. Eu tenho que brifar. Olha, é isso que você entendeu? Repete o que É, você... porque assim, eu costumo falar até com as minhas funcionárias. Eu posso repetir 5, 10 vezes o tanto que for. Mas me fale que você não entendeu do que sair fazendo sem ter entendido. Então, Sim. quando você me diz, você me pergunta, mas como saber? Bom, você está aqui no ambiente de trabalho o dia inteiro, né? Talvez não toda hora com Mais elas, boa mas parte. boa parte com elas, né? Com os funcionários, que seja, e você tem uma cultura estabelecida na sua empresa, não é isso? Quando você contrata alguém, você já sabe qual é a carinha que você quer, né? Você já tem a carinha da sua empresa. Sim. Você já sabe o que você permite e o que você não permite no ambiente de trabalho. Quando alguma coisa destoa, você vai perceber. Você, empresário, empreendedor, dono da empresa, você vai perceber. E quando você perceber isso, ou o líder mais próximo, ele tem que chamar o funcionário para conversar, para saber o que está acontecendo. Pode ser uma sobrecarga. Estou só te dando exemplos, tá? Sim. Pode ser um prazo que a pessoa teria que cumprir, ela não está conseguindo, mas ela não tem a abertura de chegar. Comunicação novamente, que tudo passa pela comunicação mesmo. Chegar e refazer, reagendar. Pode ser um problema em casa, e aí a pessoa vai ter empatia de saber, não, realmente, ela não precisa falar o problema. Ela fala, olha, eu não estou bem, estou passando por alguns problemas pessoais, eu estou numa fase assim. A pessoa, né, o líder vai, não, então vamos fazer o seguinte, vamos readequar isso aqui, porque você tem que porque a gente não está 100% o tempo inteiro. Nunca, nem tem como. E aí, quanto mais a gente fecha as portas para a comunicação e fecha as portas para que isso seja resolvido, a gente complica, porque se você não entende uma mãe que está com a criança adoecida em casa, que ela vai precisar ficar mais tempo olhando para o celular, e isso vai tirar realmente a atenção dela, mas é uma fase que ela está passando. Se você falar, não, aqui a gente não permite, e ela imagina. Você não é luta, mas você trabalha para ter essa saúde mental. Sim. Então, em prol para ter aquele ambiente harmônico. Na minha cabeça, obviamente, a cabeça que tem uma cabeça para frente, que tem que ir atrás e tudo mais, essa comunicação é do líder. Não tem como, tem que partir dele. Sim. Mas você também aconselha quem está passando por isso buscar, ou você fala assim, não, a culpa é dele, se ele não falou, então você aconselha ele, ó, tenta pelo menos, faz assim, faz assado. Sim, diálogo sempre. Se eu estou passando, eu funcionário, eu estou passando por uma questão do trabalho. Eu tenho 5 coisas para entregar na sexta-feira. Ou até pessoal que está atrapalhando. Isso, que eu não consigo não tá- render. Uhum. Chegar e falar, olha, estou passando por isso. Vamos aqui negociar os prazos, ou vamos, até eu resolver isso que vai ser breve, ou vai, né? Conversa, explique. Porque, igual hoje até falaram lá, o óbvio precisa ser dito. E aí, muitas das vezes, o óbvio não é dito, porque a gente pensa que não, se é óbvio para mim, para outra pessoa também é, e não é. Então, procurar conversar sempre o diálogo. Pior que isso é verdade mesmo. Mas eu sinto que essa abertura, até falando no geral, eu vejo que quanto mais a gente é aberto, claro que eu não estou falando assim de contar a vida pessoal, mas porque você passa muito tempo junto.
independente da empresa. Sim. Você não precisa sair contando tudo que acontece dentro da sua casa, se você brigou com seu marido, essas coisas, não é isso. Mas vocês se conhecerem e ter essa troca, eu acho que faz toda a diferença para você conseguir até ter prazer de trabalhar. Sim. Porque, assim, tem a parte do dinheiro, mas tem a parte, assim... tem muita gente que sai do emprego mesmo ganhando bem. Não, então, o autoconhecimento é importante. E existe um estudo do esforço-recompensa. Dinheiro é importante, mas não é só isso. Não é só isso. Então, se eu ganho bem, mas minha saúde mental está comprometida, ou então minhas horas de lazer, que tem empresa que às vezes não respeita aquele momento de lazer da pessoa que saiu da empresa, gente, né? Ficar mandando mensagenzinha, tipo, Me vê isso. vê isso. Então, amanhã, quando você chegar... Gente, amanhã, quando você chegar... Não, manda amanhã. É uma forma de eu me organizar. Então, você se organiza de outra forma. A outra pessoa não tem que, né, a ver com a sua desorganização. Porque, na verdade, Basicamente. na verdade, é isso. Então, assim, passa por o autoconhecimento. Mas tem funcionário que manda essa mensagem também depois do horário, viu? Tem funcionário que manda também. Olha, eu não consegui cumprir, mas devia ter falado antes, durante o serviço, que não conseguiu não mandar mensagem. A mesma mão de ida é de volta. Isso que é importante. É que às vezes as pessoas acham, a cobrança é dos Não, dois lados. até porque tem a saúde mental do dono da empresa. É dos também, dois, né, gente? Que a gente tem que respeitar, né? Porque até brinco com minha filha, né? Que minha filha trabalha comigo. E ela pegou o administrativo financeiro desde que a pessoa que trabalhava comigo saiu para um sonho dela, de que era trabalhar no ITER, ela passou e ela foi. Mas minha filha, com 18 anos, pegou essa, né? Às vezes estou almoçando, minha filha vira para mim e fala assim, mãe, tem que pagar aquela conta. Eu falei, estou no meu almoço. Se você não... Porque ela, assim, né? Falam-se muito na geração Z, que a geração Z não quer saber de nada, tem 19, na verdade. Não quer saber de nada, quer trabalhar assim. Trabalha, ela me entrega bem, mas não é o dia inteiro que ela fica lá comigo. Te precisa dela, ela tá lá. Então, assim, só que ela tem que respeitar o meu horário também, né? Se eu tô almoçando, ela não quis trabalhar naquele horário da manhã, problema dela. Ela que fala assim, depois do almoço comigo. Eu quero ficar doida me mandar mensagem no final de semana. Final de semana não existe. Eu quero ficar doida. Me manda assim, porque segunda-feira eu tenho consulta. Isso não acontece mais hoje, tá? Acontece uma vez. Porque não tem segunda. Porque é conversado, falando assim, me fala, me liga, me chama, me puxa. Porque, assim, é tudo Sinal de fumaça até sexta-feira, 5 horas da tarde. Mas eu quero descansar também. Porque eu demorei tanto para aprender a descansar. Eu demorei tanto. Sim. Não foi fácil. Então, porque a cabeça... Na verdade, até hoje. Mas de final de semana, eu tô assim, não, off. Porque senão você não desliga. Eu acho que tem aquele sentimento de culpa, né? De que tem alguma coisa ali que você não está fazendo. Eu acho que é isso que acaba com a gente. É isso mesmo. Mas se a gente não descansa, a gente não rende. Não rende, fica... acumula. Sim. Acumula. Tanto que as melhores ideias, às vezes, que você tem é quando você não está fazendo nada. É quando não está fazendo nada. Você está lá tomando banho, exemplo. Ou então está só descansando lá numa rede, sei lá, está lá do nada. Às vezes não quero fazer nada, exatamente. Aí vem uma... Nossa! Agora, quando você está ali no trabalho, envolvida, você não pensa, você só vai ali no automático. Não no automático que você não está prestando atenção no que você está fazendo, não é isso? Mas você já está envolvido no assunto, é diferente. Às vezes eu estou lá com as crianças, final de semana... É que, como eu falei, hoje eu não tenho mais isso, não acontece, a gente é muito bem alinhado. Mas já aconteceu, e assim, eu nem respondo, é assim... Não, nem responde mesmo. Segunda-feira você fala comigo. Segunda-feira. É só isso mesmo. A organização tem que vir de todo mundo. É isso mesmo. Se a pessoa já saber, porque não vai ser no sábado ou domingo que vai aparecer uma consulta médica, né, gente? E agora, eu tenho uma pergunta para você que essa é tensa, né? Lá vem. Que tem um ponto delicado, né? Na verdade, toda essa situação é delicada. Na verdade, você está numa linha bem sensível aí. Porque, assim, tem muitos... eu diria que chefe, eu não diria que líder. Muito chefe, ele acredita que a pressão gera resultado. Né? Mas, na prática, qual que é a diferença entre uma pressão, uma cobrança saudável para uma cobrança tóxica?
Porque assim, tem que ter algum tipo de cobrança A também. cobrança tem que ter, Você tem né? que ter o prazo, isso e tal, Sim. porque todo mundo vive de organização. Você tem que ter um. Metas existem. Se não, você fala, me entrega isso, a pessoa te entrega semana que vem e tá tudo bem, porque você não deu o prazo, você não cobrou nada, é isso. Tem que ter o comando, né? Isso. É como fazer lista de final de ano. 31 de janeiro, de 31 de dezembro para 1º de janeiro, você já faz aquela lista, né? Aí vamos supor, você fala assim: eu quero emagrecer 15 quilos. Ah. Você só sabe que só vai emagrecer 5, Todo mundo já fez essa lista. mas você coloca 15. Você vai conseguir? Não vai. Então, quando você vai fazer a meta, tem que ser alcançável. Então, tem que ser cobrado? Tem, gente. É uma empresa, vai gerar lucro. É para isso que existe a empresa. Não é para ficar, né, De conversa, não todo Sim. mundo Não, precisa, é mesma para coisa. lucro, é isso. E eu vejo propósito em trabalhar naquela empresa, eu quero que a empresa cresça, eu quero que todo mundo cresça, porque eu vou crescer também. Mas as metas devem ser alcançadas. A cobrança não é tipo assim, na frente de todo mundo, uma cobrança humilhante, vamos dizer assim. Isso E já é tem um gente que ponto, faz. já é um ponto. Por que você não entregou? Se vira. Não sei. Gente, não. Ó, chama, conversa, vê o que está acontecendo, sabe? O feedback construtivo. Então, tudo passa pela comunicação, novamente. E entender essas questões, não se erra. Porque você vai ter meta, sim, claro. Mas não os 15 quilos, né? 5. Na verdade, assim, vamos supor, tem vários tipos de meta, né? Depende do cargo. Sim. Mas falando, por exemplo, de metas de venda, se o que eu vejo como saudável, tá? Até para quem não, às vezes não tem. Você já tem um histórico, vamos supor, já tem mais de um ano de empresa, pelo menos. Sim. Tá certo que normalmente o primeiro ano tem gente que fala que é fraco, tal, mas tudo bem, mas você já tem uma média, ou pelo menos partir de um valor que vende. Sim. Então, se sua empresa vendeu 100 mil no primeiro ano, em janeiro, você não vai colocar no segundo 1 milhão. Não. Você pode colocar ali, sei lá, às vezes tem 15% a mais, depende do tanto de cliente que está entrando, porque já está um pouco mais tempo, mas algo plausível nesse tanto. Daí, assim, se você colocou uma meta dessa, eu acho que daí seria uma meta super saudável, até porque tudo vai subindo, tá tudo ficando mais caro, Sim. e tem que acompanhar também. Porque, na verdade, você também tem sua meta de crescimento, né? Sim. E sua meta de crescimento passa pelo resultado das vendas. E muitas das vezes também, você não vai pôr 1 milhão, mas vamos supor, do 100 você coloca lá igual 15, 20%. Às vezes você até pode exagerar nos 30%. Bateu? Olha, bateu. Vai fazer uma Legal. coisa diferente aqui, sim. O que nós fizemos de diferente? Vamos ver o padrão, né? E começar a estudar aquilo. Pode não bater, mas também, se não bater, ok, vamos tentar no mês seguinte. Agora, não pode tudo mês. Não, bateu 30, agora nós vamos nos 40, vamos embora. E aí acaba também, dependendo dos cargos, gerando competição entre as pessoas. E, às vezes, a competição entre as pessoas não é inibida pela empresa. Entendeu? Na verdade, é proposital, né? É estimulada. Isso. Estimulada. Só que, assim, quando você cria essa rixa, aí acaba, porque você pode, não é que você pode adoecer a pessoa, que ela vai adoecer, mas é um risco psicossocial, que é o que a gente, né, sempre fala do que pode adoecer mentalmente. Eu falo para as meninas aqui que aqui é da geração nova já, essa empresa é da geração nova. Mas eu fui... eu aprendi na base da antigo, viu? Era grito, porrada e bomba. Era antigo. E você falou isso, e meus antigos chefes quiseram, uma época, fazer um negócio desse, de criar rixa. Só que, inclusive, é um assunto que eu estava até conversando com a Giovana ontem, que eu não crio rixa com os outros. Eu crio rixa comigo mesmo. Então, por exemplo, se eu posso vender mais, eu vou vender mais. Sim. Agora, assim, eu não vou de maneira nenhuma ou passar por cima dela. Eu vou fazer o máximo para vender o máximo possível, fazer todo o meu serviço perfeitamente. Mas eu não fico olhando os outros. Sim. Eu tenho isso. Então, quando começaram a fazer isso, foi quando eu pulei fora. É o assédio institucional. Porque quando você coloca lá a lista dos melhores vendedores, você está criando a rixa. Porque ninguém quer estar lá no último lugar. Não.
entendeu? E às vezes às vezes quem está último vendeu 110%. Nem foi abaixo. Nem foi abaixo da meta do 100%. Então, assim, é importante isso, da empresa ter um olhar mais humanizado. Eu acho que a avaliação tem que ser individual. Sim. Claro que, assim, as empresas não são filantrópicas, então você tem que ter Não, uma média, a pessoa tem que, se Sim. tem meta, se tem o que tiver que ter. Mas você tem que olhar individual. Se um está vendendo 200 e o outro está vendendo 200% e o outro está vendendo 110, o que pode fazer? E ele está contente com isso? Será que ele está se empenhando, mas alguma coisa só não deu só aquele mês e no outro mês vai? E não tem como comparar. Assim, para mim, no geral, vejo tudo que eu vejo aqui, poucas pessoas se estimulam desse jeito. Pouquíssimas pessoas. A pessoa tem que ter um sangue no olho, mas assim, às vezes de fazer às vezes, até mal para ela, para querer ficar competindo com o outro nesse ponto, no ambiente de trabalho. Faz mal. E isso pode adoecer. Isso que é o risco, é um dos riscos psicossociais. É um assédio institucional. A empresa, para ela, é interessantíssimo, porque quanto mais um concorrer com o outro ali para vender, quem que vai lucrar? Né? Só que, assim, é um custo invisível, o custo do adoecimento. Assim, é que eu tenho uma visão. A maioria das empresas no Brasil são micros, né? São médias e familiares, até 50 funcionários, então não é de grande porte. Mas até grandes empresas, pegando fábricas e tudo mais, quando você vê os setores, acabam sendo pequenos grupos. Sim. E uma coisa acaba acontecendo, o seu trabalho pode ser individual, mas um acaba dependendo do outro. Sim. Você não vai fazer tudo do seu setor sozinho, passou por você e vai para outro lugar. Não. Você tem que ter a colaboração. E eu falo, um dia você está ajudando, outro dia você é ajudado. Sim, o engajamento é importantíssimo. No outro dia você acaba sendo ajudado também. Não tem como você ficar 3 anos numa empresa e você não pedir ajuda para ninguém. É o time, né? Não tem como. É o time. E a empresa que enxerga isso igual você enxerga, né? A tendência é o crescimento. Porque você pode crescer de forma saudável. É porque, às vezes, igual você falou, né, que você aprendeu do modo antigo, né? Você só não aplica porque sabe que não dá certo, O né? negócio era louco. Você deve ter passado por isso também. Você já deve ter, porque tipo, antigamente era tudo igual. Era assim. O meu nem é tão antigamente, tá? Mas E aí, tipo, a gente vê o dono, vê um RH, vê alguma pessoa, treme na base, o que será que vai acontecer? E não é assim que se trabalha. Você torce para a pessoa. Sim. Você fala, ai, tomara que hoje essa pessoa não vai na empresa. Você fala assim. Eu lembrei da minha filha, da pequena, falando da coordenadora, que a coordenadora falou um monte de coisa na escola. Ela falou assim, falando dos alunos, né? Ela falou, mamãe, eu não acredito tanto, porque criança é tudo diferente na frente do coordenador. Depois que o coordenador sai, ela é outra criança. É mais ou menos isso, né? Você tem que ter uma cultura de uma empresa que você estando na frente ou você não estando, é a mesma ali coisa. É a mesma coisa, tudo engajado. Você percebe alguma coisa que acaba, pelo que você pega aí esses anos, que é muito normal dentro da empresa, mas que não deveria ser normal? A próprio tratamento. O tratamento dispensado. Porque existe uma geração que fala, manda que pode, obedece quem tem juízo, né? E é assim, eu mando, eu que faço, eu que aconteço, independentemente do se vira aí. Você vê muito isso ainda? Tá mudando um pouco a cultura. Tá mudando, não tá? Tá mudando. Mas assim, não tem muito tempo para cá, não. Não, né? Não. Deve ter uns 4, 5 anos para cá, não tem muito tempo. Desde a pandemia. Por aí, ó. Não tem muito tempo, não. Então, o que acontece? E por que eu montei a empresa, né? A Mindcore. Porque você tem um monte de empresa. Porque na Belintani eu tenho essa visão, né? A visão é legal processar? Legal, a pessoa recebe uma grana. Recebe. Eu recebo os honorários. Só que o impacto social dessa pessoa, o que resta para ela, além do dinheiro? Ai, Deus me perdoe, mas você sabe, talvez nunca mais é contratada, né? Você sabe? Talvez até isso ela já é prejudicada. Tá mudando também. Tá mudando, porque já começa por aí. Tá mudando. Mas imagina que uma pessoa em sofrimento mental tem uma ansiedade por causa do trabalho, eu tenho mesmo um burnout,
E aí ela processa, ela ganha, tá, mas e o custo daquilo? O que ela perdeu com os familiares, o que ela perdeu na sociedade, o que ela perdeu com o trabalho, o que ela perdeu de produtividade, o que ela perdeu como ser humano, como identidade? Porque a pessoa sai do eixo, né? Ela vira outra pessoa. Então, pensando nisso, eu montei a empresa, que é a questão de você se precaver. Não chegar no ponto de acontecer isso. do adoecimento do trabalhador. Porque o custo trabalhista e previdenciário é alto alto. também. Você já chegou a pegar o contrário? Eu acredito que sim, mas né, queria ouvir de você, de repente, se tiver alguma história, de você perceber que não era bem aquilo. Porque você vai atendendo tantas pessoas, você vai começando a sacar as pessoas, você já vai. Sim. Você vai sabendo como que é o processo, né? Não Sim. acaba diferenciando tanto. Você já pegou alguém que às vezes assim, você tá mentindo, não é bem assim, tipo, você conseguia enxergar no olho da pessoa? Sim, já peguei. E o que faz uma Mas às situação vezes dessa? a pessoa também finge que está fingindo. Como assim? É interessante, né, que tem a pessoa que finge, entre aspas, A situação. muito pouco, tá? É? Muito pouco, muito pouco, muito pouco. Esses são os fraudadores da INSS, né? São aqueles que às vezes aparecem na TV, é mais ou menos aquele perfil. Mas tem gente que finge que não tem nada. Ela tá doente, mas por causa de um preconceito, Ah, ela finge que não. ela finge que não. Entendi. Entendeu? Mas às vezes eu estou em sites de jurídicos, gente às vezes que fala, estou com problema isso aqui. Só de eu ler, a pessoa nem fala que o problema dela é com questão mental. Só de eu ler o texto eu já sei que é alguma coisa relacionada à saúde mental. Por causa desse feeling que você falou dos 12 anos. E tem alguma área que você pega mais? Assim, a área que eu digo assim, que você vê, exemplo, nossa, a área de farmácia, sei lá, é o campeão que o pessoal surta. Tem alguma. Não no geralzão, a área dos bancários e do marketing são as que mais. Marketing? Quando você liga lá numa telefonia. Ah, tá. Não, marketing. Não, não. 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 Fica bem, viu? Você tá bem, não, você tá ótima. Não. É o atendimento telemarketing. Ah, entendi. Quando você liga lá e eles têm, tipo, que atender 10 ao mesmo tempo e 3 minutos para poder resolver de cada um. Entendi. Aquilo adoece. A nossa região é a metalurgia, né? A metalurgia. A nossa região é metalúrgica, mas a área também do magistério, né? Os professores, tem casos de professor, de burnout. Porque o que adoece é a organização do trabalho. Isso que eu ia falar. É a organização. O professor, eu acho que está piorando agora porque ele não tem mais autonomia, né? É isso. E a organização. É tipo assim. Ele não tem organização. Autonomia não tem organização. Não tem organização nenhuma. Eu peguei uma cliente que ela cuidava de 15 crianças de 2 anos sozinha. Imagina, numa sala de aula, sozinha. O vídeo que ela me mostrou, assim, as crianças quebrando tudo, jogando tudo no chão. Então, assim, como ela teve burnout, entendeu? Mas quando cessou aquele trabalho, ela melhorou. Diferente de uma outra cliente minha, saúde mental comprometida, telemarketing, que ela está destruída. Mesmo depois disso aí. Mesmo depois de sair. Porque ela sai, aí o INSS às vezes não dá um benefício, aí a empresa ainda não a recoloca, né? Porque no telemarketing, como é que vai recolocar? Ah, mas eu acho que não é nem só isso, sabe? Pensando, é muito a posição, porque um telemarketing, ele absorve muitos problemas dos outros. E as pessoas colocam palavras ofensivas, as pessoas não sabem se comunicar, as pessoas não sabem pedir favor, as pessoas acham uma que manda na outra. Isso é no geral. Às vezes você vai no mercado, a pessoa quer mandar na caixa, quer mandar na moça da padaria. O pessoal quer, tipo, ver isso daí logo. Parece meio esdrúxulo, mas acontece. É a organização do trabalho, risco psicossocial. A professora, eu acredito que ela talvez não deva ter ficado desse jeito depois. Eu estou pensando de fora, tá? Nem sei a situação que você está me contando agora. Mas porque ela surtou, porque assim, eu tenho 2 crianças de 2 anos, né? Então, assim, você surta mesmo. Com 2, você surta. Tem dia que você fala assim, meu Deus do céu. Deixa eu fugir. Deixa eu fugir, entendeu? Eu sou a mãe e eu quero fugir. Sim.
Agora com 15, só que assim, são crianças. São crianças. Criança não tem maldade, criança não vai mandar você para aquele lugar, criança não vai desejar seu mal. Sim. Criança, na verdade, é puro amor. Se você pega para colher, até passa raiva. Mas 15... Não, você surta naquele momento, mas Isso. assim, você não consegue. Você não vai ficar remoendo, porque criança é só amor. Então, por Não. isso, né? Eu acho que. Você estava quebrando tudo realmente, estava É. botando tudo abaixo. Surta. E não tinha ninguém lá com ela, ela estava sozinha. Surta, claro que surta. Surta com duas. Imagina. Não tem como. Então, assim, é a organização mesmo, trabalho. No telemarketing, igual você falou, né, das pessoas sem educação, e porque você quer resolver, só que eles têm um roteirinho para seguir. Você fala de chuva, ele fala de sol. Ele não fala da sua chuva, você fala do sol. É o roteiro. E isso adoece. O roteiro, você não ter autonomia no seu trabalho, te adoece. Você chegar aqui engessada, Você não consegue fazer as coisas. não consegue fazer. Você não consegue criar. Você não consegue... Não, tem que ser aquilo ali. Não aceitam nem opinião de uma mudança. Não precisa nem mudar, tá? Acolher sua opinião, entender o que é, falar, olha, sim ou não. Sim, ótimo, adoramos. Não por causa disso, disso e disso. Eu concordo plenamente com o que você falou. Eu já tive dois lados, hoje eu estou de um lado, mas eu já estive do outro lado. E quando eu não fui ouvida, com certeza, uma mega de uma frustração. E não era como hoje. Mas eu também sinto, porque tudo que a Adriana está falando aqui é para os dois lados. Sim. É para os dois lados. Então, hoje é uma coisa que a gente veio de Guará, eu fui conversando até com a Giovana, sobre o que eu sinto no geral, não estou falando delas, enfim, é no bem geralzão. É proatividade. Claro que, assim, Júlia, tem empresa que não dá. Ponto. Beleza. Uhum. Mas é a falta de proatividade que eu falo para as meninas o seguinte: todas vocês são importantes. Senão, eu não tinha contratado. Com certeza. Cada uma faz uma função super importante. E eu preciso que vocês resolvam da melhor forma possível. Exemplo, Júlia, eu tô com essa ideia. Olha aqui, já vem com o negócio aqui. Beleza, vamos pra frente. Não vamos, olha, vamos aqui. E a gente conversa e vai assim, tem que ser dinâmico. Só que se tem Só traz o gente... problema. Ou só traz o problema, ou... mas você não me falou, eu não fiz. É que eu tava te esperando. Daí você fica lá, exemplo. Fiquei na rua, fiquei 2 dias lá, faz esperando. isso. É que você não me falou nada, você falou que ia me falar e tudo bem, mas qual que eu sou? Então, sabe essa parte desse movimento? Então, eu sinto que é um pouco... Tem essa outra parte também. Como tudo na vida, tem os dois lados, né? Isso passa, e a pessoa... E é uma frase importante. O que você é no trabalho, você é em casa, você é em todo lugar. Eu também acho. Então, você não consegue disfarçar por muito tempo. não. E aí quem fala assim, uai, né? Eu sou mineira, falo muito pouco uai. Uai, mas então, você não me falou? Você não me deu ok? Eu não sabia. Não dá, né? Era para fazer? Uai. Não, Não, então, tá vendo? Não dá também, né? não, porque assim, gente, estamos falando de direitos, sim. Sim. Não, mas a gente não está falando de abusos. Então, quando a gente fala de direitos a um ambiente saudável, ele passa também pelos deveres desse trabalhador que está nesse, né, do comprometimento e daquilo para que ele foi contratado. Então, a partir do momento que você não tem proatividade, gente, não precisa nem sair fazendo, resolvendo a empresa, não. Mas se eu passo, lá no escritório, fora o dia inteiro, e a minha secretária não passa alguma coisa que eu tenho que resolver, e ela fala, uai, você não falou nada? Você que tem que me falar. Eu fico 2 dias fora, igual semana passada que eu fui para o Rio, como é que acontece? É isso mesmo. Né? Porque o poder de decisão é seu. Mas tem coisas que a pessoa pode fazer para poder adiantar. Claro, você não faz sozinha, não tem como. O que você acha que explodiu nesses últimos tempos? Você acha que foi a pandemia em si? Ou simplesmente, tipo assim, não era falado e agora está falando? Essa parte de ansiedade, burnout que, assim, virou, né? Explodiu. É chique burnout. É chique. Não, por que eu falo que é chique? Não desmerecendo quem tem burnout. É que o burnout traz um status diferenciado. Quando você tem burnout, foi o trabalho que te adoeceu. Então, isso... Poxa, nossa, eu trabalho tanto que o trabalho me adoeceu.
quando que alguém está ansioso ou depressivo por causa do trabalho, se sente fraca. Ela acha que foi fraqueza dela e não é. E por isso que é importante procurar ajuda profissional. Não é fraqueza. Então, quando se fala nesse boom de adoecimento, é que as pessoas eram adoecidas, mas elas não procuravam ajuda. Hoje, as pessoas buscam mais ajuda. Né? A informação está mais aí, mesmo que a informação nos enlouqueça em algum momento. Quando eu te trouxe os dados de 2019, que a OMS, a Organização Internacional do Trabalho, trouxeram para nós, não tinha pandemia. E o problema já estava aí. Em 2022, a Organização Internacional do Trabalho trouxe a saúde mental, não só a saúde mental, mas a segurança no trabalho como um direito fundamental. Então, quando eu desrespeito o direito de uma pessoa de saúde e segurança, eu tô ferindo um princípio fundamental. E isso fere direitos humanos, inclusive. Então, em 2022, já trouxe esse viés que vem junto com o trabalho infantil, né, a proibição do trabalho infantil, a questão das pessoas poderem se sindicalizar, a questão do trabalho escravo. Então, é mais um pilar ali. Já é uma construção. Risco psicossocial foi o que pode levar ao adoecimento mental, né, que é mais ou menos assim, simplificando, ele foi conceituado em 1986. Então, já é uma construção. Somente agora que a gente começou a falar sobre isso mais. E hoje eu recebi um estudo, depois eu tenho que ver, mas por alto, que eu vi 840 mil pessoas morrem anualmente por causa de risco psicossocial. Então, assim, é um estudo que é da OIT, inclusive, que eu vou aprofundar mais para poder até criar mais conteúdos e fazer mais trabalho com relação a isso. Tem aquilo, né? Quando as pessoas não pesquisam, quando simplesmente morre, não entra nos estudos, então não entra Não entra na estatística. Na estatística. E isso, eu estava conversando, ano passado eu fiz um exame de colonoscopia. Uhum. E daí foi logo depois que a Preta Gil morreu ainda de câncer. E daí eu tava meio grogue lá, mas eu lembro certinho, porque eu fiquei acordada o exame inteiro, meio grogue. E eu falei pro médico, por que agora todo mundo tá tendo e antes ninguém tinha? Daí ele era jovem, até ele falou assim, na verdade que agora as pessoas estão fazendo exame. Uhum. Mas sempre teve. Sim. Ele só falou isso, sempre teve. Mas agora está sendo diagnosticado. Só isso. É isso. Porque aí a pessoa fala, não vou procurar doença, não. Eu vou procurar, vai que acha, né? Teve um caso, não tem a ver com o trabalho, mas teve um caso de pandemia que, assim, me marcou muito, muito, muito. A gente era a pandemia 2021, né? Uhum. 2021. 20 começou. Isso. Então, foi em 2020. Começou em 20 de março, algo assim, né? Foi em março. Foi isso mesmo. Daí, quando foi, eu acho que em agosto, abril, não lembro, logo depois, eu recebi uma cliente. Eu trabalhava em Taubaté, móveis planejados, normal. E ela estava contando a história, o pai dela ia dar os móveis para ela, né? Ia pagar à vista. Porque e o dia do casamento dela era dia 21 de março. Um dia depois que fechou tudo. Começou o lockdown. Só que fechou tudo, né? Sim. O Dória veio, fechou tudo, tal. E tava tudo pronto pro casamento dela. Flor natural, buffet, nada feito de docinho, aluguel, tudo, buffet, fotógrafo. Tudo. E assim, como foi algo inesperado, esses que foram primeiros perderam tudo. Porque assim, eles não reembolsaram nada na época. Porque assim, a pessoa também já estava com tudo feito, né? Não tinha muito também. Os outros que estavam para depois, a pessoa não chegou a fazer. Então, acho que conseguiram remarcar. E ela chegou lá, porque ela estava com medo, porque ela teve problema com móveis planejados, que acabou perdendo dinheiro nisso, parece que a empresa fechou, ainda para ajudar, ela perdeu o dinheiro dos móveis. Nossa! E ela estava ficando careca, porque estava caindo o cabelo dela. Daí ela abriu, assim, dava para ver que ela tinha fiapos, assim, de cabelo, mulher, assim, comprido, só que tinha fiapos, e saía tufo, assim, tinha buraco mesmo. E ela mostrou por conta de estresse, por conta de tudo isso que estava passando. Também. Ela perdeu tudo. Eu não sei o desenrolar dessa história, mas assim, foi uma história que me marcou muito, porque eu via
Ela fechou os móveis com a gente entregou tudo, mas assim, viu a tristeza no olhar por toda a situação, a frustração. Inimaginável o sofrimento dessa pessoa. É, Porque imagina, você vai casar. Não, você está sonhando, planejando. foi adiante. Aí quando vem dia 20, fecha tudo, seu casamento no dia seguinte. Não tinha nem como. Vai falar com o salgadinho entregar onde? Em casa, para 100 pessoas. Não, e a dor de ter que jogar tudo fora. Não, porque jogou fora. Jogou fora, exatamente. E o dinheiro que ela perdeu com relação aos outros móveis, né? Então, assim, tá. Como é que uma pessoa dessa vai para o ambiente de trabalho? Como é que uma vítima do Sul lá, daquela enchente, Também, vai para o ambiente de trabalho? Ou nem vai, né? Porque às vezes a própria empresa... Perdeu a casa, perdeu tudo. Você entendeu? Tem um luto, às vezes, pelo vizinho que morreu. Então, como trabalhar isso? Ah, mas não é responsabilidade da empresa. É responsabilidade da empresa. Na verdade, eu acho que É um ambiente saudável. Isso. Eu acho que é uma coparticipação, né? É todo mundo. Todo mundo. Eu acho que as pessoas, elas, como eu posso dizer, misturam quando eu acho que a empresa tem que ser o pai e a mãe. Não, isso não existe, não. Não é pai e a mãe, assim. Não. Pode ajudar no que for preciso, dependendo. No limite da sua responsabilidade. Exatamente. Agora, as pessoas misturam assim, não, eles têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, têm que fazer tudo por mim. Não tem como. Não, porque aí você tem que fazer tudo por ele também, né? Porque é via de mão dupla. Então, assim, no limite da responsabilidade, e o que mais, para mim, que pega mais é a questão do ambiente saudável. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que ela é muito boa e faz muito sentido. Gente, tudo que eu tô falando aqui é muito do que eu estava conversando com a Giovana ontem, vindo de Guará, então uma coisa está puxando a outra, está me lembrando tudo. Você acredita que essa parte das redes sociais que tem hoje, que é o quê? Ficar vendo a vida dos outros, excesso de comparação, né? Hiperconectividade, porque se a gente acha ruim para criança, por que não vai ser ruim para um adulto também? Só para criança que faz mal? A criança é um ser humano e a gente também. Sim. Você acha que isso pode afetar o estado emocional? Sim. Você acha que isso atrapalha no final das contas? Sim, claro. Não, e outra, a pessoa sai de férias, né, volta cansado, porque ficou na internet as férias inteiras, não descansou. Volta cansado. Eu acho que as pessoas se comparam muito, né? Compara. Não, esses dias eu estava vendo umas coisas no Instagram, digo, gente que eu não conheço. Gente, mas como é que o povo tem essa vida? umas fotos lindas, um mar, umas viagens. Quem não tem possibilidade, oportunidade, fica vendo. Porque o que eu mostro nas minhas redes sociais? O que eu quero que a pessoa veja. Eu, como empresa, eu mostro o que é interessante para o meu cliente. Sim. Né? E até montei um pessoal para poder ficar só o pessoal ali, só para poder separar essa questão. Antes eu achava que tinha que ser tudo junto, agora eu acho que não, que a gente tem que preservar um pouco a vida privada. Mas eu demonstro ali o que eu quero. Tipo assim, semana passada eu palestrei na OAB de São José dos Campos. Eu fui convidada para falar dos reflexos, inclusive, da nova lei, da NR1, dos riscos psicossociais, nos benefícios previdenciários. Poxa, eu estava super feliz, né? Fui convidada pela comissão, mas coloquei lá, porque é importante para que as pessoas saibam que eu estava... Algum advogado te viu e ficou com inveja. E aí, às vezes passa até batido das coisas que eu faço, porque às vezes a gente tem tanta mania de colocar os stories que às vezes a gente não leva para o feed, né? Mas eu levei isso porque eu acho que era importante. Sim. Então é uma coisa que eu, né? E eu coloquei também, voltei de viagem há um mês, que eu estive em Portugal estudando direito internacional, justamente para trazer toda a questão do risco psicossocial. Coloquei agora, porque eu pensei, gente, eu tenho que colocar. Mas eu coloco aquilo que eu quero que os outros vejam, e não necessariamente meu corre do dia a dia. Sabe o que eu falo muito aqui para as meninas também? É o seguinte: a gente só começa a se comparar quando você acha que tem um buraco aí dentro de você. Sim. Então, uma coisa que eu vejo, até você estava comentando, você já tem aí sua profissão, você tem uma empresa agora disso, e você já é capacitada, você já tem o curso e você está sempre se especializando. E, às vezes, eu não sei se tem pessoas que trabalham com você lá, advogados. Tem uma advogada, assim, que trabalha comigo. Então, às vezes, pode não ser o seu caso, mas conheço advogados que têm lá um escritório, o chefe, o líder, enfim, está sempre estudando, fazendo tudo, e os abaixo dele
não procura um curso para fazer. Não vai atrás de uma especialização para poder ficar melhor. O que eu quero dizer com isso? Quem já está ali, às vezes, um pouco mais no topo, né? Um pouco mais acima, já conquistou um pouco mais de coisa, já tem uma caminhada maior também, às vezes é o tempo também de jornada tá maior, está ainda buscando e trabalhando para ir atrás, e ele, o outro, às vezes, não quero fazer esse curso, não. Não. Isso qualquer coisa, não precisa ser só profissional. Eu digo assim, não vai numa aula não vai numa academia, não vai fazer um curso de dança, não vai fazer um curso de línguas, Sim. qualquer coisa para você se sentir útil. Lá no escritório, a gente tem até, porque a Lígia trabalha comigo há 10 anos, e a gente trabalha em home desde que o filho dela nasceu, tem 8 anos, antes da pandemia, bem antes da pandemia. E aí, você falando negócio de curso, é interessante também a minha responsabilidade com a formação dela para que o trabalho também seja bem realizado. Sim. Porque eu não vou ficar esperando, não é que ela não vai fazer, mas eu vou esperar a Lígia pensar em fazer alguma formação para que o trabalho dela tenha um impacto positivo na advocacia. Então, assim, a gente tem uma mentoria toda quarta-feira. Lígia está em todas. Ela vai em tudo. Tudo que eu proponho para ela fazer, ela faz. E aí tem empresa que fala, não vou investir nesse profissional, que depois ele vai embora e leva o conhecimento. Gente, e daí? Isso daí não. Tem empresa que pensa assim. E daí? Então, assim, passa também pela vontade da pessoa. A minha secretária, ela não tem ensino médio. Mas por que ela trabalha comigo? Porque eu ia na padaria, que ela trabalhava, e eu era super atendida por ela. É super bem atendida. Ela me acolhia, ela era simpática comigo. Eu falava assim com ela, no dia que eu tiver precisar de outra secretária, eu vou te pegar aqui, hein? Ela, não, pode deixar. Em 2021, com a pandemia, eu abri meu escritório, minha sede, que eu tinha construído, abri minha sede e fui lá, na padaria. Ela não estava, peguei o telefone, liguei para ela, falei, tinha uns 3 anos que eu não encontrava com ela, porque eu não ia mais na padaria lá. Estou precisando. Ela falou assim, tá bom, eu vou. Ela não me conhecia direito. Olha só. Ela tinha 15 anos, ela pediu demissão e foi trabalhar comigo. Qual que é a visão da Leila lá no escritório? As pessoas às vezes vão lá fazer terapia com ela, porque ela é muito simpática. Eu quero a cara do escritório é ela. Quando chega lá, é o acolhimento, é a pessoa dedicada, é aquela que dá atenção. E ela não tem ensino médico, eu falei para você, mas ela já se inscreveu para poder estudar. Então, parte dela é isso. Não, mas e eu digo assim, vamos supor, se ela está ali te vendo, vamos supor que agora ela vê ali a carreira, ela almeja ser advogado também. Você pode incentivar com palavras, falar, olha, vamos, que você vai ter mais oportunidade aqui, automaticamente já vai ganhar mais também, porque, né, pelo cargo que ela vai ocupar. Só que você vai incentivar, mas vai partir da pessoa, fazer a matrícula lá, né, se inscrever, fazer um vestibular, isso daí não tem como você fazer tudo. Mas sabe qual é um fator limitador? E a gente tem que trazer isso para cá? A questão da mulher com filhos pequenos. Sim, tem mas isso aí ela pode tem entrar 4, homem também. então ela tem 4 filhos pequenos. Eu estou falando que às vezes nem é tanto falta de vontade, que é interessante a gente trazer isso. Tem falta de tempo, tem... Isso. E é o que está sendo estudado agora, né? A questão da dupla, tripla jornada. Estudado agora não, né? Que já está comprovado o quanto a mulher trabalha muito mais e ganha muito menos, né? Então, é interessante também, passa por esse aspecto da dificuldade da mulher de crescer, porque ela tem a questão da familiar ali. Já aconteceu, já faz um tempo isso, mas já aconteceu até de eu fazer um curso. Eu paguei um curso do meu bolso, assim, não foi nem empresa, nem nada. Era um curso que eu queria fazer sobre venda, sobre atendimento, sobre tudo. E as pessoas me veem, como que você faz isso? Como que você faz aquilo? Nossa, como que você pensou em falar aquilo? E eu estou sempre tentando, me aperfeiçoando e tudo mais. Hoje eu ensino até de graça na minha rede social. Eu fiz o curso, ele podia, a parte gravada, eu podia desmembrar para dar para o time. Já era permitido. Assistiram? Não. Assistiram? De graça. Assistiram? Não. Não. Já faz tempo, não é o time de agora, nem nada disso. Mas eu digo assim,
É a falta de comprometimento, às vezes. Você entendeu? De Sim. tipo assim. Então, é uma via de Por mão quê? Porque dupla. você Não quer tem. ganhar mais, mas você não quer se esforçar mais. Você não quer se especializar ou tentar Não fazer alguma coisa. existe, não existe, gente, não existe isso. E a minha história passa por isso também, né? Quando eu vim para Guará, morar em Guará, em 2007, não minto, foi em 2004, em 2007 2006 eu me casei, estava com a minha bebê, a bebê de 19 anos hoje, Mariana. Quando ela nasceu, eu não tinha dinheiro para comprar uma Pampers para ela. Eu não tinha condições, eu não tinha carro. Então, assim, eu pegava a primeira fralda, colocava uma fralda piorzinha, que eu sabia que ela ia fazer as necessidades dela, e depois eu colocava a Pampers. Revezava. Porque senão não dava para poder, tipo, meia hora depois eu pegar uma Pampers novinha e jogar fora. Cara, E foram os estudos que me trouxeram até aqui. Então, eu sei que é plenamente possível a gente se especializar. E é interessante, igual eu estou falando para você tudo que, né, da saúde mental, a gente conversando, você tem uma formação e você tem outras ideias e você recebe de uma forma. Cada um recebe de uma forma. claro. E isso é que é interessante, porque quando você vai no ambiente de trabalho e cada um, igual o time de vendas lá que poderia ter, cada um ia receber de uma forma, ia aplicar de uma forma, e aí o time ia, né, ia dar aquela pungência mesmo de ideias diferentes. E eu acho que é isso que é legal no aprendizado. É que mesmo que seja a mesma matéria, cada um recebe de forma diferente, cada um processa de forma diferente, cada um tem insight de forma diferente. Totalmente. E aproveitar isso de uma equipe, eu acho que é fenomenal. Ah, não, cada um vai absorver, vai produzir e vai, como posso dizer, e vai entregar de uma maneira diferente. Cada um é melhor de um jeito. Não, Sim. isso é fato. E a gente tenta aqui, quando, ó, você não está indo bem aqui, e daí a pessoa fala, ai, realmente eu não gosto muito disso. Então vamos fazer isso? Não, tudo bem, dá para fazer, mas ó, a gente vai fazer isso, isso, isso. Então, e o que dá dentro aqui das possibilidades, porque tem, né? Isso é perfeito. Você enxergar Isso. aonde a pessoa gosta e onde a pessoa tem talento. Como é que eu sei se eu tenho talento para tocar piano se eu nunca sentei na frente do piano? Você tem que experimentar. Vai que meu dano toca piano, nem sei, que eu nunca sentei na frente do piano. Mas você tem que experimentar. E você, como empresário, empreendedor, está aberta a isso, Ah, sim, com você certeza. consegue elevar o nível da empresa. Eu acho que principalmente, claro que eu penso na empresa, mas eu penso muito no ambiente. Sim, também. Ambiente para mim é tudo, Sim. entendeu? E eu gosto de pessoas felizes. Isso não estou falando aqui da empresa, como eu falei, desde anos atrás, desde que eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei vendendo calçado, não era nem arquiteta formada ainda. E eu via gente que a gente ganhava muito bem vendendo calçado, lá na Chevis, em Taubaté. E tinha gente que ganhava mais que o dobro meu, e olha que eu vendia bem esse calçado. Só que era a pessoa que vendia um calçado mais caro, eu ficava ali no feminino, Sim. que era, eu vendia tênis, que era 600, 800 reais, e eu vendia esse calçado feminino, que era 200, né? Entendi. Enfim, só que a pessoa vivia estressada porque o dinheiro não dava, ou seja, gastava mais do que podia, Sim. né? Do que ganhava, mesmo ganhando super bem, não dava. Então, assim, eu falo, gente, até isso você tem que conciliar, porque, assim, se você está estressado até com dinheiro, você vai trazer para cá. Sim. E agora tem uma coisa que a gente tem que falar também, a questão dos jogos, né? E que tá forte, Tá viu? forte, tá forte. E muito forte. Está muito forte, está comprometendo o ambiente de trabalho, comprometendo rendas. Então, acaba que as pessoas têm que olhar se está indo por esse lado do vício, né? O vício, todo vício é ruim, mas a questão dos jogos, do gastar dinheiro com jogos, procurar ajuda, porque realmente está sendo muito comprometedor. Olha, eu tenho história perto de mim, de uma moça que me ajuda, que tá ajudando o filho, que, assim, dá uma melhorada e depois ele torra o dinheiro. Tipo, mais que um salário do mês inteiro em jogos. Então, Eu tô construindo, daí tem um rapaz lá que ele é bom, viu? Nossa, mas ele é bom. Mas, por exemplo, ele veio, hoje é
quarta. Ele foi segunda e terça. Hoje ele não foi. Porque daí ele joga, ele ganha lá às vezes R$ 200, depois perde 1.000. É assim. A gente sempre acha que vai, né? E vai continuar. E na verdade é justamente isso que ele faz, né? Te dá o 100 para depois te dar 1.000, né? É justamente esse. E é na próxima que vai ganhar, que vai, né? Nunca. Daí depois você começa a perder, você acha que vai recuperar e perde mais. Então eu tô vendo assim, e olha que eu não sou muito desse meio, mas tô vendo muita gente perto de mim. Porque tá muito pior. Tá. Tá muito pior. Tá muito. Tem questões até de tirarem a própria vida por causa disso. Sim. Então, assim, isso compromete o trabalho. Aí pergunta, a pessoa já tem isso, né? A empresa tem responsabilidade sobre a saúde mental desse trabalhador? Se a empresa está com um ambiente sadio, não. Porque é um fator externo, tá? Que veio para a empresa e o ambiente é sadio. O ambiente é hostil. Tá, mas comprometeu de alguma forma, que aí não é tipo, porque o ambiente é hostil é que tem a ver, não. A pessoa está estressada, não tem como. Você começa. Porque tem gente que começa a dar dever até para agiota, daí já piora, daí não tem como. Sim. Então, assim, às vezes a empresa nem está sabendo o que está acontecendo, né? Mas. Tem uma amiga minha, não sei se ela vai assistir, mas que ligaram lá na empresa dela em Taubaté, porque iam atrás de uma funcionária dela por conta disso. E daí uma outra pessoa viu um rapaz e ligou para ela. Daí ela pagou o rapaz para poder ir embora, que estava lá e ameaçar a funcionária dela, R$ 700. Nossa. E daí ela pagou a funcionária. Daí a funcionária agradeceu, fez tudo, falou, não, eu vou aqui, eu faço umas horas a mais para ir já pagando, porque pagar R$ 700 é bastante tempo, e você não pode ficar lá 24 horas no serviço. Sim. Daí agora a funcionária largou mão, tá assim, mal tá indo. Sabe o que é interessante? Os empresários trazerem a questão da educação financeira para dentro das empresas. Inclusive, eu conheço o profissional, o Nivaldo. O Nivaldo. Ele é ótimo. Fazer esse trabalho de conscientização financeira, né? De como fazer, às vezes coisas tão básicas, às vezes uma tabelinha tão básica, né? Mas a questão de como lidar com o dinheiro, porque tem gente que não sabe lidar com o dinheiro. Na verdade, o brasileiro, a gente não teve essa educação, né? Não. No geral, eu acho que até pode ser escola pública, escola particular, porque você vê muita gente que... Escola particular, que a pessoa torra todo o dinheiro e depois vive afundada. E isso acaba com qualquer... Nossa, em qualquer âmbito mesmo. Sim, e a questão de lidar com o dinheiro em si mesmo. Igual você falou, o povo vendia muito, mas gastava mais do que vendia. Não, porque naquela época, gente, eu acho que o vendedor de calçado lá tirava uns R$ 8.000. Não, e o interessante é que Isso a eu tô venda... falando de muito tempo atrás. A venda é algo incerto, você concorda comigo? É igual a advocacia, não é todo mês que entra dinheiro. Entra quando eu ganho dinheiro, quando eu ganho processo. Mas não é todo mês, não é todo mês que sai o dinheiro do processo. Exatamente. E aí você gasta aquele dinheiro que você nem tem. E além ainda. Eu sei que não é, talvez agora na sua empresa seja, né? Você tem alguma dica, algum truque, alguma coisa? Quando você vai na empresa treinar, você fala direto com os funcionários. O que acontece? A avaliação dos riscos psicossociais, que é interessante a gente explicar, existe uma lei agora, nova lei, que não é tão nova, mas uma atualização da lei de 2024, da NR1, que fala que tem que avaliar os riscos. Tá, a gente avalia risco ruído, a gente biológico, às vezes no hospital, vírus, bactérias, avalia produtos químicos e avalia também os riscos ergonômicos. Aliás, a cadeira é ótima. Tá. Não tem na risco, posição. não tem risco dá para ergonômico. subir, dá para descer. Não tem risco ergonômico. Então, assim, é isso, né? Como esse trabalhador está sendo, né? Que ambiente ele está sendo exposto. Só que o risco psicossocial é um risco ergonômico. Então, quando se fala no risco ergonômico e a medição do risco ergonômico, a gente não vai medir quantos têm afastamento por doença mental. A gente vai ver como o ambiente de trabalho é organizado. E aí você vê isso por questionário, não questionário GPT, questionário validado cientificamente,
por conversas, não conversa junto com a liderança, né? Senão a pessoa não fala. Mas se você detectar algo muito, muito pesado, vou dizer esse termo, no questionário você pode ter um grupo ali para conversar e tal. Não comigo, advogada, tá? Conversar com um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, alguém que, né, conduza aquela conversa. E com isso, com esse ambiente que a gente vai mapear, a gente vai ver, tá, existe aqui um problema de relação entre as pessoas. O que nós podemos fazer de plano de ação para que isso seja sanado? Entendeu? Então, é feito um plano de ação que tem um responsável da empresa que vai ali conduzir, né, vai É uma pessoa da própria empresa. a pessoa da própria empresa vai ser a responsável, porque, assim, quem escolhe o profissional para fazer a avaliação dos riscos, se a empresa não tiver ninguém, é a própria empresa. É a empresa que é responsável para que isso, né, esse programa de gerenciamento de riscos, que é o PGR, que não é uma documentação, o programa de gerenciamento de risco, é um conjunto de Simplesmente. isso, de atividades, de documentação, não só de documentação, mas de ações que a pessoa faz para que aquele ambiente de trabalho seja sempre sadio. Então, quando vai fazer um treinamento, depende da empresa, a liderança não ouve, exemplo. Pode ser esse risco que pode, né, estar ali na empresa. Faz um treinamento, não é palestra, é um treinamento para que haja aquela mudança. E isso vai para o Ministério do Trabalho. Então, a partir de 26 de maio, as empresas têm que ter esse PGR, né? Esse programa de gerenciar os riscos. Não só os riscos que já se gerencia há muito tempo, mas também os psicossociais. Esses questionários, pega, todo mundo faz, tudo do jeito que você citou. Sim. E envia para lá. Não, você envia o que achou, né? Uma avaliação ergonômica primeiro. Aliás, ele ia adorar essa cadeira, eu adorei. Avaliação. E depois os resultados e o plano de ação. Entendi. Ó, fizemos isso aqui. Não é tipo de uma hora para outra que vai corrigir. Você faz o plano de ação, mas é dia a dia que isso vai sendo corrigido. Então, por isso que é, em média, 2 anos. Mas a empresa vai... Chega um funcionário novo, muda tudo. Porque vem a eu acho que cultura. isso também, claro que tem muita empresa que faz errado, mas também poderia dizer que pode ser a favor, É a favor. no sentido de você ver, você faz um teste desse, né? Não sei o nome que poderia dar. Você fala, não, tá tudo certo, ou tá indo, não tem nada demais, tá tudo certo. E depois alguém ali sai e fala que tá tudo errado, não foi isso que aconteceu. Você tem tudo ali. Daí tem É a tudo favor. ali. É. Então, É a favor. Porque se você, mesmo que esteja ruim e você implementou, o Ministério do Trabalho até fala que tem que ter o envolvimento dos trabalhadores, né, em todo o processo, tem que falar, ó, nós estamos fazendo isso por causa disso, a gente localizou isso, nós estamos fazendo isso para poder eliminar. O trabalhador tem que estar ali, né, envolvido. Mesmo que seja ruim, que você está corrigindo, ainda é a seu favor. Porque você, se alguém vier reclamar, você fala, não, está aqui, ó. Eu fiz isso, achei isso, realmente. Estou resolvendo. Eu achei, eu estou resolvendo, eu estou fazendo. Tá aqui a participação de todo mundo. A gente fez depois uma outra medição, olha como é que melhorou. É isso que o Ministério do Trabalho quer. Uma evolução contínua. Então, se vem alguém e entra e aí fala, é do trabalho que eu tenho, e a empresa não tem documentação nenhuma, aí já era. Porque se era para ter feito e não fez, presume-se que o que a pessoa está falando é verdadeiro, entendeu? Entendi. Tudo tem seus dois lados, né? Tudo tem seus dois lados. É porque tudo quando é novo, a gente vai conhecendo para ver como é que funciona, né? Agora há pouco tem um psicólogo que eu conheci até num evento aqui em Pinda. Ele falou, as empresas estão vendo como custo. E aí, mas eu falei, mas custo, né? Poxa vida, até falou sobre isso. Não, que se entrarem contra, já viram o que eu estou fazendo, você entrava. Mas se entrar, justamente vai mostrar, não, olha só, eu estou preocupado, eu estou cumprindo, eu estou fazendo.
Isso aqui fugiu do meu controle, às vezes por causa até da diversidade que a gente tem, né, nas empresas, mas eu estou olhando para isso, eu estou corrigindo Hoje a sua empresa, ela faz o que exatamente? essa avaliação. Essa avaliação. Isso. Então, quando te contrata, você vem até alguma empresa e você faz todo esse... Sim, todo esse É um estudo. dia, é um período, como que foi? Você faz o estudo ali, você faz o questionário, faz, se precisar, o grupo focal, você vai ouvir os trabalhadores, vai perceber, vai ver documentação. E aí a gente, tá, achou esse risco. Então, a gente vai trabalhar esses riscos e vai para o gerenciamento de riscos essas documentações. Entendi. Você chegou a fazer lá para a Simone? Ainda não, Não? ainda não. Ela estava falando de algo assim, né? Sim, a gente estava conversando. Adriana, o que você acha com tudo isso, com essa lei que a gente acabou de falar? Que você falou como que vai implementar, né? Mas na prática para a empresa, é chegar, te contratar, fazer essa avaliação, acabou, daqui 2 anos faz outra. É isso, então, basicamente? Isso. Mas os resultados, porque olhar como investimento, os resultados vêm no engajamento, na produtividade. Às vezes a empresa pode ver como um custo, mas na verdade é realmente um investimento. Então, quando esse trabalhador está engajado, está produzindo, está vestindo a camisa, falando o termo antigo, vestindo a camisa, também não corre o risco do passivo trabalhista, do passivo previdenciário. O que seria o passivo previdenciário? O trabalhista a gente sabe, uma indenização que o trabalhador pode entrar, algum pedido de indenização por danos morais, materiais. Mas o previdenciário é um trabalhador de determinada empresa se afastou porque a empresa o adoeceu. O INSS paga o benefício, tranquilinho, mas ele pode falar assim, empresa, gastei aqui tantos mil com esse trabalhador, mas não é culpa minha. Agora Me eles estão fazendo devolve, isso, né? me devolve. Ação regressiva, me devolve. Ou seja, o INSS cobra da empresa, como aconteceu também nos casos de pensão por morte por um atropelamento de trânsito. Ele paga uma pensão por morte para aquele dependente, para aquelas crianças que seja, para aquele marido ou esposa. Mas ele fala, poxa, mas a culpa é sua, motorista, de ter, né? Não sabia, o INSS entra também? Não sabia. Sim. Porque ele está pagando por o benefício que quem deu causa foi o motorista. A motorista ou o motorista. Entendi. Então, ele pode ir lá, aqui não é culpa minha, não. Aqui é sua, responsabilidade sua. Você vai me ressarcir esse dinheiro aqui. Da forma que você puder aí, vai... Entendeu? Então, é isso, passivo previdenciário. Eu acho que essa é a pergunta, né? Que a gente vê muitos empresários, eles perdidos um pouco nisso, pela correria do dia a dia e tudo mais. Porque ele precisa cobrar o resultado, mas precisa cuidar. Sim. Eu falei da meta, né? Cobrar e a meta, qual que é o equilíbrio? Mas como, assim... Cuidar... Você entendeu, né? Sim, é porque assim, é responsabilidade da empresa ter um ambiente sadio, é igual na sua casa. Sim, qualquer... Você tem que zelar pela paz dentro da sua casa. É claro que às vezes, Porque você fica muito tempo no serviço, é verdade. é claro que às vezes dá umas briguinhas ali, da esposa com o marido, dos filhos, mas você está zelando o tempo todo para que aquilo não aconteça. É a mesma coisa no trabalho. E se nessas briguinhas acontecer alguma coisa que comprometa a saúde física ou mental, é a responsabilidade da empresa, porque ela não cuidou. Mas eu não tenho nada a ver com o meu funcionário que deu um soco no outro. Tem, porque ele não coibiu esse tipo de... Porque ninguém chega e dá um soco na cara do outro do nada, né? Alguma rixa ali, né? Aconteceu. E a empresa, ela tem que olhar isso. Quem? A empresa? O dono? Não, gente. Os líderes, os colegas. Responsabilidade de todo mundo. É difícil. Quem que você pensou? Quem que apanhou? Não, é difícil, né? Gente do céu. É difícil, mas
é cada vez mais cobrado isso, porque é cada vez mais. E aí é interessante que na sexta-feira eu fui lá palestrar, que eu falei para você, o professor Sodero, que me convidou, que foi coordenador científico, ele falou assim: Adriana, fala sobre a aposentadoria especial. O que é aposentadoria especial? É aquele trabalhador que trabalha em condições insalubres, perigosas e tal. Só que a lei, a partir de 2019, ela fala em algumas atividades, algumas determinadas substâncias ou algum risco. Ela é bem taxativa ali. Aí ele traz para mim: poderia se aposentar especial por causa da saúde mental? Aí eu falei assim: eu nem sou louca de falar disso sem falar com a rainha do direito previdenciário que fala sobre isso, que é a doutora Adriane Bramante. Conversei com ela e ela trouxe justamente, e eu fui fazer outras observações. A gente estava num mundo totalmente mecanizado. Era tudo só indústria, tudo mecanizado. Hoje em dia, e o INSS trouxe proteção para esses trabalhadores que trabalham nesse mundo. Hoje em dia, a pessoa não vende somente o tempo dela, ela vende também emoção, ela vende comprometimento, ela vende tanta coisa além do que se vendia antes. Então, tudo passa por isso. Mas não tem tem raio-x da saúde mental? Infelizmente, não. Não tem como. É da cabeça da pessoa, Não né? tem como. Da cabeça da pessoa. Você não tem como. Então, isso passa também por uma construção. Então, quando a gente fala que é difícil, mas é uma construção. É isso mesmo. O que você acha que acaba sendo que as empresas cometem um erro quando elas tentam implementar isso? Às vezes fica fazendo palestra, faz isso, faz um cursinho, mas no final você acha que o ambiente ainda continua pesado. E é isso. A lei não fala em palestra, ela fala em treinamento. Mas para você treinar, uma coisa é a minha visão dos meus funcionários, outra coisa é a visão de fora, científica, daquele questionário, com aquela conversa, com aquele profissional que pode entender aqueles trabalhadores, você pegar ali o que está acontecendo, às vezes pode não estar acontecendo nada, isso aí também não é um problema, tem que estar acontecendo alguma coisa, não precisa necessariamente. Pegar aquilo e transformar aquilo em algo positivo. O problema é você imaginar que a pessoa está com problema de ansiedade e aí vai lá, vamos fazer uma palestra de ansiedade. Vamos estar com problema de financeira, vamos fazer uma... Não, você tem que identificar o que está acontecendo na sua empresa para você ser assertivo. E é aí que a lei traz. Ela não fala nenhuma ferramenta que você tem que usar. Ela não fala se você tem que usar isso, tem que usar aquilo outro. Ela fala assim, não, você tem que usar de forma que você comprove o que você fez, o que você encontrou ou não e quais foram suas medidas. Metodologia, né, que você usou. Isso. Qual metodologia quais as medidas que você implementou para que isso fosse sanado. É isso que o Ministério do Trabalho quer. A responsabilidade da empresa o tempo inteiro. Você citou uma coisa, você chegou a falar isso brevemente. E falando da parte de liderança, né? Que também tem muita liderança que a gente pode falar que é o empresário, mas igual você falou da metalurgia, tem muita liderança lá dentro que é funcionário também. Sim. É líder, mas acaba sendo funcionário, não necessariamente é dono, né? E quem que cuida deles? Quem que cuida do empresário e do líder? Sendo que o líder já tem que cuidar, às vezes, de 20 pessoas. Uhum. Daí, assim, é uma escala, vamos supor, um dono de uma multinacional que tem que vir, porque ele também, às vezes, tem que ser o suporte de 20 pessoas, e ele é o próprio funcionário, falando dos dois, né? Ele é o líder sanduíche, né? É, isso. Aqui tem o trabalhador e nosso trabalho de conclusão do curso, lá da especialização, foi o impacto da liderança na saúde mental do trabalhador. E a gente trouxe esse líder sanduíche. Mas aí eu gosto de trazer um exemplo de um professor meu, que inclusive hoje até mandei uma mensagem para ele, Fernando Aquil, o doutor Fernando Aquil. Ele é médico, diretor médico, na verdade, da América Latina da P&G, que até trouxe o negócio da Pampers, né? Ele é da P&G. O que acontece? O presidente, quando sai alguma norma para o funcionário, de usar, vamos supor, o restaurante de comida saudável, o presidente está lá comendo naquele restaurante. Quando ele escreve uma carta pedindo determinada coisa que seja implementada, ele aparece nas redes sociais fazendo aquilo, vamos supor, uma academia, alguma coisa, ele aparece nas redes sociais fazendo aquilo que ele assinou de protocolo para os funcionários. Então, ele
traz o exemplo e vem descendo e ele vem cuidando de todo mundo. E eles deixam de gastar milhões de dólares por causa dessas políticas de saúde mental implementadas, que no começo houve uma resistência desse trabalhador, que achava que alguma coisa estava acontecendo errado, mas que aos poucos eles foram se adaptando ali e são totalmente engajados, e ao invés de eles gastarem, eles economizam. Então, quando se tem essa empresa maior, às vezes uma multinacional, não vem lá o presidente, mas é ter esse cuidado, é ter treinamento, é ter rodas de conversa, é ter alguma coisa que fortaleça E mentalmente. do pequeno empresário? Da empresa ali que tem 10 funcionários, 5 funcionários. Tem muito microempresário ali que está lutando dia após dia. Pode ter uma lanchonete aqui no centro, ou tem um negócio de açaí. Sim. Como que ele consegue estruturar nesse sentido? Porque é uma correria. Às vezes de manhã tem que fazer supermercado para depois já vender, depois comprar embalagem, depois esquecer, daí tem que cuidar do funcionário, também cuidar, enfim, você já sabe. Eu vou te devolver a pergunta, e um professor meu falou assim, gramaticalmente não se devolve a pergunta. Quando você percebeu que tinha que parar no final de semana, você percebeu que alguma coisa estava ali comprometendo, que você precisava parar. Esse empresário que corre, que a gente sabe que corre, que não tem jeito, ele tem que ter algum momento para ele. Ele tem que ter uma atividade física, ele tem que ter um momento de lazer, um momento de leitura, algo que ele gosta de fazer, algum hobby. O meu é fazer músicas e colocar nas plataformas sociais. E ali ele parar mesmo. Ele se fortalecer. A gente não tem. Quando o Ministério do Trabalho não trouxe nem ferramenta, ele já sabia que não ia ser uma coisa muito fácil. Mas se a gente não olhar para o autocuidado, se não passar por aí, é aquelas coisas que a gente já sabe, já conhece, que todo mundo fala, que às vezes é difícil de implementar. Mas o autocuidado é ter um momento, eu não gosto de academia, vai fazer uma caminhada, vai andar de bicicleta, vai fazer alguma coisa, para se fortalecer mentalmente, para ir para a empresa e ser o suporte também daqueles trabalhadores. Eu acho que esses pequenos e micros, enfim, é puxado, viu? É puxado, Sim. porque é muita coisa, você não tem braço, às vezes, para poder fazer tudo, você tem que se virar, e às vezes tem esse tipo de problema, igual eu citei ali para você, o cara vir cobrar no meio do é tenso, viu? É um malabarismo. Um dia você está assim, o outro dia você tem que acordar zerado. O seu sono tem que ser reparador. Eu não estou romantizando. É. Mas isso mesmo. é você encontrar o seu equilíbrio. E Adriana, para a gente ir caminhando para o final, tem uma pergunta aqui que ela é muito interessante também. Que depois de você lidando tantos anos com pessoas, né? Muitos, isso traz muito gabarito. Conflitos, empresas. O que hoje você acredita que seja diferencial para ambientes das pessoas que adoecem e outros que você vê pessoas prosperando? É interessante essa pergunta, porque para um ambiente adoecedor, passa muito pela cultura daquela empresa. Quem dita a cultura é o empresário, não é o funcionário. Então, quando você abre as portas para que algo seja implementado que você não coaduna com aquilo, você não concorda, você modifica aquilo que você idealizou para a sua empresa. E dependendo do que esse trabalhador e essa cultura faz, ela pode adoecer. E muito se passa também pelo que você, trabalhador, se conhece e se percebe, para não adoecer, vamos dizer assim, né? Ou para poder identificar que tem alguma coisa errada. Então, assim, quando você, empresário, delimita aquilo que você quer para a sua empresa
que seja saudável, que as pessoas contribuam, né? Isso é algo bom, né? Sim. Que quando você chega no final do dia, e que muito se fala, parece clichê, mas é o propósito. Tem até uma charge que tem um trabalhador assim, apertando um parafuso e fala assim, amanhã eu vou me aposentar e eu vou andar até o fim da linha de produção para saber o que eu produzo, que é na época das Fords, do Fordismo. Então, assim, qual que é o propósito? Quando alguém está aqui fazendo o atendimento lá na entrada, quando chega um cliente, aquele primeiro atendimento, o que ele vai gerar, aquele primeiro atendimento? Para até chegar no agendamento da colocação dos móveis. Né? Cada um ali está movendo uma engrenagem para que o fim que a empresa oferece seja concretizado. Então, assim, passa muito pelo propósito. Então, assim, a responsabilidade, e não como um peso, tá? Da cultura da empresa é super importante para que esse ambiente seja saudável. Isso é verdade. Adriana, quero te agradecer. Esse final foi forte, hein? Por favor, deixe uma mensagem, deixe suas redes sociais para quem quiser também seguir ou até contratar nessa parte da NR1. Sim, eu vou deixar o do escritório que é mais fácil de achar, @Belintani Advocacia. Belintani, vou até soletrar, né? BELINTANI Advocacia. É só mandar um direct lá e, né, quiser conversar. E deixar de mensagem a questão do autoconhecimento mesmo. E de não entrar nessa loucura desse mundo acelerado, cheio de informações que a gente está. Eu sei que, às vezes, a gente vai lá no fluxo, e é interessante, quando eu mudei para São Paulo, eu não conseguia entrar no metrô, no trem, eu não conseguia. Eu não conseguia entrar. Eu só conseguia entrar quando eu descobri que eu tinha que ali deixar o fluxo ir. Daí você vai. Eu vou, mas com filtro, né? Não é porque vão descer todo mundo numa estação que eu vou descer junto. Então, é a gente filtrar as informações e se preocupar com a nossa saúde física e mental. Se preocupar com o próprio eu, né? Sim. Se olhar. Sim. Adriana, muito obrigada. Eu que agradeço. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Siga a gente nas redes sociais, @CasaGior_podcast e no meu, @JuliaGior.oficial. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.